Bom dia, pessoal. Vamos à terceira atividade do mês de setembro, né? Nós vamos ver a continuação aí sobre ângulos e eu vou explicar a parte da apostila. Aí depois vocês vão observar a apostila e responder as questões, certo? Então vamos lá. O assunto é propriedade da rigidez geométrica dos triângulos. Descrição de um algoritmo passo a passo para a construção de qualquer triângulo. Então nós vamos ver o que precisa para construir um triângulo, quais são os números que são necessários, que é a condição de existência, né? E como podemos construir um triângulo, como nós vimos no assunto anterior, certo? Então vamos lá. Reconhecendo a rigidez geométrica dos triângulos. Os triângulos são os polígonos com o menor número de lados, pois apresentam apenas 3 lados. Os triângulos são considerados figuras geométricas muito simples. Então nós temos aí os triângulos, né? Tem apenas 3 lados, é o menor polígono com o número de lados, né? Por trás dessa simplicidade está uma das estruturas mais importantes da geometria. O triângulo, entre todos os polígonos, apresenta uma rigidez geométrica que os outros não têm. Uma vez construído, é impossível modificar a abertura de seus ângulos e construir outro triângulo. Essa propriedade tem bastante valor e é muito utilizado na carpintaria, na engenharia e na arquitetura. Então aí, devido a essa rigidez do triângulo, né, que outras figuras não têm, ele tem grandes utilidades no dia a dia, né, principalmente na construção civil, né, e também nas artes plásticas também ele é utilizado. Em pinturas aparecem muito esses triângulos. Em especial na construção da estrutura dos telhados, conhecida como tesoura ou treliça, feita em madeira e composta de diversos triângulos. Tais triângulos impedem que um ventinho qualquer abale a estrutura, podendo levar o telhado chão abaixo, o que certamente aconteceria se fosse constituída de quadriláteros, por exemplo, né? Então tem uma representação que você pode fazer com palitos de picolé, né? Você coloca 3 palitos de picolé e forma um triângulo. E pode fazer com 4 e formar um quadrilátero. Aí você vê a rigidez que tem entre um e outro, né? Tem alguns vídeos na internet que você pode observar isso aí. A importância dos triângulos. Os triângulos são polígonos rígidos. Isto significa que eles são fortes e não se deformam facilmente. Isso acontece porque os vértices dos triângulos definem um único plano, dando estabilidade a essas figuras planas. Aplicações no cotidiano. Sempre que se necessita de uma estrutura rígida, os triângulos são excelentes alternativas. Pode-se encontrar triângulos em construção de estruturas arquitetônicas, telhados, estruturas metálicas, etc. Em objetos de uso diário e até nas artes plásticas. Aqui nós temos algumas figuras, né? Umas casas, né? Um monumento, né? Uma estrutura que apresenta muitos triângulos, né? Nesse equipamento, nesse tripé que é utilizado para posicionar uma câmera, né? Tem também aqueles atiradores que eles têm essas representações, esses
como um triângulo, né, para posicionar a arma, né? Aqui em pontes, que é utilizado muito essas estruturas. Aqui nós temos outras representações, né, em artes plásticas, onde aparecem muitos triângulos, que essas estruturas também podem ser utilizadas em alguns materiais que eles fazem, como cerâmica, né, que eles colocam em decorações de casa, né. Apresento essa estrutura aqui com gesso, eles confeccionam esse material em placas, né? E são figuras triangulares que se juntando tem essa representação. E em artes plásticas também, figuras, pinturas, né? Aparecem muitos os triângulos. Aqui nós temos a ponte de ferro, né? Uma das figuras mais presentes no ambiente e com a qual a humanidade tem lidado há tempos é o triângulo. Observando a imagem da ponte ao lado, percebemos a presença, dentre outras formas geométricas, do triângulo. Mas por que ele é tão importante e aparece tanto assim, né? Nós já vimos qual é a importância dele devido à sua rigidez. Barracas canadenses, né? A representação dela, a abertura dela aqui em forma de um V invertido, né? Você que é aventureiro, gosta de acampar ou faz parte de um grupo escoteiro, conte aos seus colegas que descobriu o porquê do formato triangular de algumas barracas, né? Observando de frente esse tipo de barraca, vemos que é o modelo mais tradicional. Em seu formato triangular de V invertido, se apresenta em vários tamanhos, né? São fáceis de montar e possuem lonas grossas e eficientes. Mas na corrida da praticidade, ela perde muitos pontos, pois sendo de piso e lonas pesadas e com a estrutura metálica, torna-se muito pesada e volumosa para carregar. Alguns tipos dela, alguns tipos dos igloos, né? Que é um equipamento que ele é utilizado para camping, que é muito pesado. Só que essas lonas, né, essas barracas de camping, elas são bem leves, né? É outro tipo então, aí são fáceis de montar e possuem lonas grossas e eficientes, mas na corrida da praticidade ela perde muitos pontos, pois sendo de piso e lonas pesados e com a estrutura metálica, torna-se muito pesada e volumosa para carregar. Aí no caso está se referindo a algumas barracas de igloos, né, que são grandes, né, e o material é pesado. Essas barracas de camping para acampar, elas são bem leves, e o material também. Os campistas saudosistas se realizam sempre que se deparam com barracas canadenses nos campings. Assim como podemos comparar os carros, as barracas antigas, quando bem tratadas, podem resistir ao tempo por décadas, o que não parece muito possível para os produtos fabricados atualmente. Ou seja, os produtos anteriores eles eram bem mais resistentes, né, dos que nós temos hoje, né? Só que tem alguns produtos, dependendo da marca, tem alguns produtos que são bem resistentes, leves, né, e portáteis. Armários, portões, andaimes, prateleiras, que também possuem algum triângulo em sua estrutura, tem sempre o mesmo intuito: aproveitar-se de sua rigidez para evitar deformações. Então, em vários objetos, utensílios domésticos, você pode encontrar essas estruturas triangulares, né? Não foi apenas nos telhados e construções que você encontrou triângulos.
Em muitas obras de arte, eles são encontrados, nem sempre por sua rigidez, mas também pela facilidade de compor, por justaposição, quadriláteros de várias formas e tamanhos, né? Então, eles utilizam muito nas artes plásticas, tanto o triângulo quanto o quadrilátero, por conta de eles conseguirem se encaixar um no outro facilmente. Descrição de um algoritmo, passo a passo, para a construção de qualquer triângulo. A condição de existência de um triângulo é a seguinte: a soma das medidas de dois lados deve ser maior que a medida do terceiro lado, né? Então você vai somar 2 e a soma desses dois tem que ser maior do que a soma do terceiro lado. Que por outro lado também tem outra definição, que é você somando os dois lados menores tem que ser maior do que o lado maior. Nós vamos ver alguns exemplos aqui a seguir. Condição de existência de um triângulo. A soma das medidas dos lados menores tem que ser maior que a medida do lado maior, certo? Então essa condição de existência aqui você vai somar dois lados menores, os dois lados menores, e a soma tem que ser maior que a medida do lado maior. Então, por exemplo, se eu tenho 3, 4 e 5, então eu vou somar os lados menores, tem que dar maior do que o lado maior. Então, por exemplo, eu somo 3 mais 4 dá 7. Então, 7 é maior do que 5. Então, esses três números são triangulares. Eu posso formar um triângulo com esses três números aqui. Somei os dois lados menores e deu maior do que o lado maior, né? Deu 7 a soma. É maior do que 5. Então, aqui eu posso formar um triângulo com esses três números. Então, vamos ver aqui uns exemplos que tem na atividade para você fazer, para responder sim ou não, certo? E outros é para você construir o triângulo com a régua e com o compasso, que a gente já viu na atividade anterior e vai ver nessa novamente, que alguns não fizeram, né? Então vamos lá. Observe os números indicando se formam ou não triângulos. Então tem vários exemplos resolvidos na apostila. Aí aqui eu tirei só 2 apenas, eu coloquei alguns números fictícios para você observar. Aqui, 5 mais 7, 10. Então, somos 2 menor. Quem é? 5 mais 7 dá 12. 12 é maior do que 10. Então, forma um triângulo sim, né? Se eu somar aqui 5 mais 7 dá 12. E o 12 é maior do que o 10. Então, existe essa condição de existência, né? No outro, 8, 12 e 22. 8 mais 12 tá? 20. 20 é menor que 22. Então, não tem como encontrar os três lados do triângulo. Como a gente viu no assunto anterior, né? Que tem a representação até com círculos. Então, você vai somar os dois menores e a soma tem que dar maior do que o lado maior. Se der menor ou igual, então não vai formar um triângulo. Com o conjunto de números abaixo, construa os triângulos com régua e compasso. Então nós temos aqui 6, 9 e 12. E 5, 8 e 11. Então nós podemos confirmar se eles formam um triângulo somando, né? 6 com 9 dá 15. 15 é maior do que 12. Então posso formar um triângulo, né? 5 com 8 dá 13. 13 é maior do que 11. Então posso formar também um triângulo. Então eu somo os dois menores, aí a soma tem que dar maior do que o lado maior. Então vamos ver a construção desse triângulo aqui. 6, 9 e 12. É um exemplo, no caso no livro vocês vão ter, na apostila vão ter com números diferentes.
na atividade. Então, eu tenho 6, 9 e 12. Então, eu vou fazer, primeiro, eu vou utilizar o lado maior, certo? Quem é o lado maior? 12. Então, eu vou, vai ser a base, vai ser 12. Aí, os outros dois lados, eu encontro depois. Eu represento depois. Então, primeiro, eu traço uma reta de 12 centímetros, que é o lado maior. Então vamos ver aqui. Começando do zero, né, até 12 centímetros. 12. Agora eu quero 6 centímetros e 9 centímetros. Aí eu posso pegar qualquer um dos lados, ou 6 ou 9. Então eu fiz o 12, eu posso seguir o 9 e depois o 6. Então vamos ver o 9. Para eu representar 9, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o transferidor, fazer uma abertura dele, que dê os 9 centímetros. Então vamos ver aqui. Do 0 até o 9. Então fiz a abertura, né, do 0 até o 9. Agora eu vou representar esse 9 aqui. Eu posso, em qualquer um dos lados aqui, colocar a ponta seca, né, que é ferrinho. Então posso fazer aqui. Coloca e traça um semicírculo, certo? Você pode traçar ele grande. Agora eu vou para o número 6. Então coloquei aqui, poderia ser do outro lado também, certo? Aí tracei o semicírculo. Agora eu vou para o outro lado e traçar outra medida, que é 6. Então primeiro eu venho aqui e eu vou diminuir a abertura do transferidor. Eu vou diminuir para 6. Aqui. 6 centímetros. De 0 para 6. Certo? Agora eu venho na outra extremidade da semi-reta. Coloco aqui a ponta seca e vou traçar um semicírculo. A função desse semicírculo é se encontrar, certo? Num ponto. Se você traçar um e for pequeno, quando traçar o outro eles não se encontrar, você tem que voltar aqui e traçar o primeiro maior para eles se encontrar. Aqui eu fiz os dois grandes. Então os dois se encontraram aqui num ponto, certo? Um ponto de intersecção. Então, esse ponto aqui é o ponto de encontro das duas semi-retas. Então, vamos traçar. Eu tenho aqui, que é o de 6 centímetros. Então, veja que está correto, 6 centímetros. É isso? E eu tenho o outro, que é os 9 centímetros. Os 9 centímetros, certo? Então, traça a reta maior, o número maior primeiro, depois você pode seguir a sequência na ordem decrescente, depois o segundo número maior e por último o terceiro. No segundo número você vê a numeração dele, o tamanho que ele vai ter na abertura do transferidor, coloca numa extremidade, faz uma semi-reta. Depois vai para um número menor, vê a abertura do transferidor, quantos centímetros está, vem para outra extremidade e traça um semicírculo. Aí você vai encontrar, esses dois semicírculos vão ter uma intersecção, que é o encontro desses dois semicírculos, que é onde vai ser o encontro das duas retas para formar o triângulo, certo? Então o triângulo se fecha. Então vamos fazer um triângulo na atividade aberto. Aí não é um triângulo, né? Então tem que se fechar, formar, ligar os três vértices do triângulo vão ter que estar fechados, certo? Vamos ao exemplo 2. 5, 8 e 11. Então primeiro eu vou fazer com quem? 11.
Eu faço aqui o número 11. Aqui eu faço uma semi-reta de 11 centímetros. Aqui. Semi-reta de 11 centímetros. Agora eu vou para 8, né? Seguindo na ordem crescente. Agora eu vou fazer, observar 8. Então eu vou fazer uma abertura no transferidor de 8 centímetros. Aqui, 8 e 0. Certo? Zero para 8. Feita a abertura dos 8 centímetros, agora eu vou colocar em uma das extremidades, pode ser tanto aqui quanto aqui, certo? Qualquer uma das duas. Coloco a ponta seca, que é onde tem a pontinha de ferro, e eu traço o semicírculo. Como a gente viu nesse primeiro, eu tracei um semicírculo grande, né? Para quando eu for traçar o outro, eles se encontrarem num ponto. Agora eu tenho de 5 centímetros. Então venho com um transferidor, com um compasso, né, na régua e meço os 5 centímetros agora. Cinco centímetros. É isso? Aí agora, como eu tracei daqui o semicírculo, eu vou para outra extremidade para traçar o outro semicírculo. Aqui, ó. Então, feito isso, agora eu tenho o ponto de intersecção que vai ser dessas duas semirretas, que foi dos dois semicírculos. Eu vou ter agora o ponto de intersecção, que é o encontro das duas semirretas. Vai ser o vértice do triângulo, né? Então, agora com a régua, eu faço 8. É isso? E 5. Então está feito o triângulo. Então tem aqui os 3 vértices do triângulo. Podia ser A, B, C. Certo? Então você traça a reta maior, vê qual é o número maior, mede ele, traça uma reta. Depois você vai para o próximo número, depois do maior. Vê a abertura no compasso, vê o tamanho dessa abertura que vai ser no compasso, você faz na régua, vê essa medida. E vem em uma das extremidades e faz um semicírculo. Do outro lado, você vê a medida menor e vê a abertura dela. E vai na outra extremidade e vê e faz um semicírculo também. Que esses dois semicírculos eles têm que se encontrar no ponto, que vai ser a intersecção entre esses pontos. Aí a partir daí você traça a reta para formar o triângulo, fechar o triângulo, né? Você vai ter que representar ele fechado. Nessa última questão que tem na atividade escreva 3 números que formam um triângulo, observando a condição de existência do triângulo. Então você vai fazer um exemplo, colocar 3 números que obedeça à condição de existência. Por exemplo, eu coloco 30, 40 e 50. Aí eu quero formar um triângulo com esses 3 números. Aí, será que eu posso formar? Então vamos ver. A condição de existência é o quê? Somar os dois menores tem que dar maior do que o maior. Os dois menores dá 70, então eu posso dizer que 70 é maior do que 50. Então eu posso formar um triângulo com esses 3 valores. Então você vai só representar os 3 números, não precisa fazer o triângulo não. Você vai colocar esses 3 números representando, que vão representar um triângulo, formar um triângulo, por essa condição de existência, certo? Se você colocasse um número, por exemplo, 13, 17
e 30. Então vamos ver aqui. 13 com 17 dá 30. Aí aqui 30 é igual a 30. Então eu não posso formar um triângulo com esses valores. Se der igual ou se der menor. Soma os dois menores, tem que dar maior do que o número maior, certo? Se der menor ou igual, então não vai formar um triângulo, certo? Então vocês vão observar a apostila, observar o vídeo e responder essas questões. E principalmente essas que é para construir o triângulo, a condição de existência. Aí não esquecer de colocar o cabeçalho, né? O seu nome, o nome do assunto, a data e a turma, tá certo? Aí depois vocês enviam para mim. Bom dia.